E aí, galera, estamos de Olá. volta! Oi! De volta um bom tempo, Nossa senhora, né? saindo do sarcófago. Ai, ainda bem. Tinha gente ainda mofando bem. já, né? Meu Deus do Essa céu. turma voltou, a turma do PPMG. Ai, que PP maravilha. sou eu, né, Eu gente? acho, a M continua eu, apesar que na pandemia a gente não é mais Pô, M, mas, não. gente, Eu tô indo pra GG. Sim, eu continuo PP, viu, gente? Ah, ela continua PP, gente, mas a gente aqui não tá tão assim no tamanho. Mas o bacana é isso, estamos aqui. E a Vamos gente- retomar, né? Vamos retomar. Mas o legal, sabe o que é? A gente ficou pensando o que falar, mas nós temos uma história muito bacana no nosso grupo. Todo mundo está vivendo o processo dessa pandemia, mas um dos nossos integrantes, que é o G, aconteceu algo muito legal nesse processo. Ele adquiriu... Diferente. Ele adquiriu um amiguinho, gente. Olha que legal. No meio de mais uns, né? Isso, mas ele E vai nessa contar. pandemia foi uma ótima coisa que aconteceu. Vejam que várias pessoas estão buscando os interfúgios, né? Repara na ciclovia, tem um monte de gente pedalando. E a chegada de um pet, eu acho que ajuda muito. Não ajuda não, Peterson? É, mais um, né? É, Tinha mais mais um. bebês aí na casa. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu moro em apartamento e tenho 2 gatos. Só que gato, sim, nada contra, pelo amor de Deus. Até porque eu amo eles e tal. Só que os meus filhos, principalmente o mais velho, tava tendo a necessidade da gente poder sair na rua, caminhar, andar com um cachorro. Precisava de um cachorro. Ajuda, quantos anos tem o seu menino mais velho? 15 Pera? anos. 15, legal. Uma idade que realmente... Na realidade, assim, pra mim, a gente que já tem uma experiência, eu já tive de tudo. Já tive cachorro de todos os portes, desde pastor alemão até o cofapzinho, enfim. Mas as crianças não. A experiência mais deles mesmo era só com um cachorro pequenininho que a gente tinha e depois com gatos. E sente a necessidade de um cachorro maior, um cachorro de porte médio grande. Muito bem. Estávamos só com 2 gatos em casa, vida tranquila, Bem né? tranquila. Não, mas tranquila mesmo, né? Porque o gato ele Muito. usa a caixinha dele lá e na Pronto. boa, tá. De vez em quando faz uns ronronos, mas Tá tranquilo valendo. demais. Aí, bom, o meu filho mais velho inventou de ter o cachorro maior. Muito delícia! bem. Que Aí delícia! começamos a fase do busca, qual raça? E ele é apaixonado pela raça Collie. Então eu deixei ele escolher, enfim, ele foi pesquisar e aí ele tava escolhendo ainda, estava vendo, mas ele gostou muito da raça da Lassie, que é o Collie de pelo longo, ou Roll Collie. Enfim, só que aí, na nossa região, a gente não tem criadores de abundância dessa raça. E a gente começou a procurar, pesquisar tal. Numa dessas indas e vindas, sempre junto, eu, minha esposa e os meus 2 filhos, o menorzinho também. Numa dessa, a minha esposa se encantou com um Spitzel alemão. É um cachorro pequeno, raça Como não se pequenininha, encantar tal, com um Spitz, filhotinho, ficou lá, tal. E detalhe, tava entrando nessa pandemia, que a gente mal sabia como é que ia ser isso, né? Não tinha nem noção, achava que ia ficar lá uma semana. Para tudo. Gente, vocês estão percebendo que ele está comentando para nós que estava procurando um pet de grande porte. Aí, de repente, apareceu um de pequenininho, um Spitz, que é maravilhoso, que a gente já conhece ele, que é o Cappuccino. Gente, olha só. De um grande porte, saiu por um pequeno... Olha que isso... Gente, vocês têm noção o que vai desenrolar nessa história? O problema é que não fiquei no pequeno porte. É isso! Aí, com muita insistência, né, eu não pude dizer não. Fomos lá e compramos, adquirimos o nosso Cappuccino. Isso! E vem para casa. Porém, a busca ao grande ainda não tinha não encerrou. Enfim, conseguimos localizar um criador, né, no estado de São Paulo. A mulher foi muito gente boa com nós, assim, nos ajudou bastante, nos ajudou a dar uma prioridade. E, enfim, conseguimos então adquirir o nosso xamã. Xamã. Xamã.
Então, mas o que acontece é que eu falo, é essa experiência, né? Aí muito bem e tal, tô com o pequenininho em casa, o pequenininho tá se adaptando, os gatos estão se adaptando. Até interessante, quando chegou o Cappuccino em casa, os 2 gatos meio que... Normal. Eu já senti que teve uma coisa assim meio esquisita, teve, né? Uma Quem vai escolher o território, já teve um negócio aí. Mas muito bem, vamos lá. Vida que segue, estamos esperando a ninhada. Conta pra gente só um pouquinho. E como é que foi, assim? Deu, assim, o pequeno que chegou teve essa diferença, tudo, mas como que foi a adaptação? Porque daí adquiriu, já tinha entrado na pandemia, né? Quando eu peguei o Cappuccino no pet shop, que nós adquirimos ali em Londrina, aí, 3 dias, 4 dias, acabou, fechou tudo. Fechou o comércio de Londrina. E aí vamos nós, ainda até brincar com as pessoas. Pô, o Cappuccino ganhou na loto, né? Porque, veio por um lar, né? E podia estar ali ainda. É complicado. Sim, não tô falando que eles não tratam bem o animal, não é isso. Não, mas é que tem diferença de um lar e diferença, né? Claro, óbvio que tem. Fica ali na espera, né? Exato. Com a chegada do Cappuccino, como é que foi? Deu uma agitada, então, os gatos meio que já quase que queriam, né, fazer uma reunião lá. Pô, o que tá pegando aí? Mas a adaptação foi boa porque o Cappuccino também colaborou nessa aí. Mas enfim, estamos qual o objetivo principal? Era o collie de pelo longo que a gente tava lá. Muito bem. Ele nasceu, bonitinho, veio mandando as fotos, a gente foi acompanhando e tal. Muito bem, chegou a hora de buscar ele. E aí? Não podia. Nossa, como é que nós vamos fazer? Ir para São Paulo, bate e volta, são 600 quilômetros. Eu tenho que ir e voltar no dia, não vou querer posar, medo de ficar, medo de ir num posto de gasolina, medo de usar um banheiro, medo de comer na estrada, porque isso hoje está um pouco mais, assim, razoável nossa mente, mas volta a era do início de tudo aí. É uma coisa bem importante, porque a gente vive isso, né? Logo no começo a gente não sabia nem como lidar com nada. Essa que é a realidade. Então todo mundo ficou, a gente não tinha lugar para comer. A gente que viaja, como aqui do Estrelinhas, a gente tem as nossas unidades fora e a gente sabe disso. Então ficou uma dificuldade, não tinha lugar para você nem comprar água, a gente tinha que levar tudo dentro do carro. Então realmente a sua preocupação gerava porque tem 2 crianças e lógico, né? Eles querem ir junto para buscar. Sim, é a alegria. A alegria é essa aí. Eles querem participar de todo o processo, de todo o carinho. Então, gente, vai vir agora um momento agora que são cenas dos próximos capítulos. Que eu acredito que é a história da chegada do Xamã. Como que foi essa chegada do Xamã? Pois é, então. Muito bem. Aí, então, o pessoal do Canil, né? Da onde a gente adquiriu, entrou em contato, agora tem que buscar. Muito bem. Pô, como é que a gente vai fazer? Vai buscar, não vai? Ninguém vai poder sair do carro, nós não vamos poder usar banheiro, vamos levar comida, porque é um dia. Eu vou gastar um dia entre ir lá buscar. Agendado, fim de semana, certinho, programado, estamos indo buscar. Já pensando em levar comida dentro do carro, levar sanduíche, levar tudo. Que a esposa tinha encomendado salgadinho, tudo gente. Que eu certo. Sei, porque tá ela falou tudo pra mim, bonito. Salgadinho, Érica. Aí vem aquela história de São Paulo antecipar os feriados. Isso. E justamente a região onde fica o canil que nós adquirimos é uma região de muita chácara de lazer e foi decretado lockdown na cidade. Puxa vida. É o que faltava. Agora eu não consigo chegar lá para pegar o Xamã. Ansiedade lá nas alturas. Aí entramos em contato com o Canil novamente, explicamos a situação, tal. Até ela não recomendou a não vir, porque a cidade realmente estava travada. Falei, pô, mas que caramba, hein? Bom, na outra semana, aí ela nos deu uma ideia de vir como se fosse um taxi dog, trazer o nosso pet. Surgiu aí uma luz no final do túnel. Exato. É um serviço que ela já fazia mesmo lá, tal. Eu falei, bom, vou fazer o quê? Entre ir lá e toda essa novela, vamos vir pelo taxi dog. Muito bem. Aí eu me recordo que ele saiu bem cedinho lá, tinha uma programação de chegada.
essa programação deu uma furada, não culpa de quem trouxe, não, acabou furando o pneu do veículo lá, enfim, deu uma atrasadinha lá, tal. Bom, o Xamã me chega às 11 horas da noite em casa. Bom, o que eu posso falar para vocês dessa experiência de trazer o pet, ou ir buscar ou trazer? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu particularmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido buscar. Por quê? Porque é o seguinte, o pet, ele ainda é pequenininho, ele é filhotinho. Quanto menos estresse ele receber, melhor nessa fase. Eu imagino. Então, se eu já pudesse ter ido com os meus filhos, ele já viria no colo nosso, já vinha se habituando. Exato. E não enfrentar uma viagem que é longa, né, dentro de uma van com outros cachorros também. Então, não foi uma experiência assim. Poderia ter sido diferente. Não vou falar nem pior nem melhor, porque não tenho nada contra o pessoal do Taxi Dog. Não é isso. Mas pensando no conforto dele, eu acredito assim que se quem conseguir ir buscar, melhor. Eu acredito que é o aconchego também, né? Isso. Essa coisa não fica frio. Não, e eu vou falar outra experiência que eu acho assim particular. A primeira experiência dele dentro de um veículo. Porque ele nasceu, ele era um bebê. Ele não tinha viajado dentro de um carro. Então, se a gente conseguisse trazer ele no aconchego ali das crianças, tal, a experiência dele em entrar dentro de um carro, ficar algumas horas dentro de um carro, seria uma. Como ele teve essa, é outra. Eu vou ser franco, eu senti o quê? Quando eu coloquei ele no carro, ele chora muito dentro do carro. Pobrezinho. Talvez ele já assusta que uma viagem longa, porque ele não sabe, né? Não, ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem noção. Então, assim, e eu que vou transportar bastante ele, porque ele vai ficar com a gente sempre tá andando de carro, uma cidade ou outra, e eu vou levar ele junto. Então, eu tenho um problema a resolver com ele, que ele vai ter que se adaptar com isso. Então, assim, a minha experiência é, se eu pudesse ter ido buscar, eu teria ido buscar. Eu só não consegui, não deu, ficou mais viável desta forma. E aí, enfim, agora é vida que segue. Chega o Xamã em casa, o Cappuccino já tem aquele problema de um pouco mais elétrico, o Xamã um pouco mais pacato. E aí os gatos praticamente me chamam no canto e falam, vamos abrir uma assembleia, né, meu? Vamos iniciar a reunião do condomínio, porque é um momento agora... É muita gente. Vamos falar, agora fudeu, né, meu? Porque beleza, agora 2... E olha o tamanho do segundo. Tem coisa errada aí. Detalhe, gente, que o condomínio lá tem os gatos antigos que Sim, então. E aí? Então... Que história. Mas enfim, vamos tocando. Os gatos, sossega aí, aguenta aí. Vocês viram que legal? Ó, isso que a gente é bacana. Olha só. Você viu que eram 2 membros, né? 2 gatos. Daí vieram dois cachorros, né? Então, assim, são 4 pessoas humanas. Então, a gente são 8 membros da família. Exato. Olha que coisa mais dentro linda. De 135 metros quadrados. Olha que maravilha, Deu uma movimentada aí. Deu uma mexida no negócio. Bom, vamos lá. O Xamã, no comecinho, ele teve um estressinho aí, natural, mudou completamente. Ele era muito apego à sua irmã, né? Que a ninhada foram só 2. E aí, então, ele teve um momentinho aí de muito chorinho, mas é normal, coisa de bebê mesmo, né? Bom, muito bem, tocamos o barco. Só que ele cresce. Ah, misericórdia. E cresce Cappuccino bastante. Pequenininho, Xamã. Num primeiro momento, uma brincadeira ou outra, legal. Hoje, quase que o Xamã, se o Xamã abrir a boca, ele engole o Cappuccino, né? Sim. Claro que eles brincam bastante. O Xamã é muito pacato. Muito manso, né? E o pequenininho, ele toca terror mesmo e não deixa o grande em paz. Bom, tô dentro de um prédio, começa a questão latir. Ixi. Aí é complicado. Porque o latido do Xamã era um latido quando veio. E foi começando a engrossar o latido dele.
Já tá ficando um rapazinho. E aí a coisa começa porque você tem vizinhos. Com certeza. Certo? E pior, eu ainda sou o síndico do prédio. Bom, hein? Então, porém, a gente, claro, não é... Existe diferenças. Existe o latido, aquele latido que não para, que é intermitente. Esse realmente é um baita de um problema. E tem os latidos esporádicos, né? E quando ele começa a brincar. Exato. Você começa ali naquele momento ali, um tá brincando com o outro. Claro. Começa a pedir a distância, às vezes que não quer brincar mais. Sim, sim. É o que acontece. É o que eu explico, né? Tudo tem um limite, óbvio, mas não espere que o cachorro vai celebrar uma missa. Ele vai latir. Vai latir. Né? Ainda bem que ele late. Seria diferente se ele falasse. Se ele latir não, e né? balançar o rabo, ele tá saudável, então tá ótimo. Então, a gente foi controlando e aí eu cheguei à conclusão, temos que ter um adestrador. Sim. Por quê? Porque o convívio dele com o pequeno e com os gatos e isso aí não tem que ter uma ordem aí. E essa ordem eu não sei, eu não tenho experiência, eu não vou conseguir, eu preciso de um adestrador. Então, gente, vocês perceberam que passaram por 2 fases, agora nós vamos entrar na terceira fase, que é a parte onde entra o profissional para poder alinhar tudo isso dentro do lar, tanto com os pets, tanto com a família. Exato, porque não é simples assim. A gente fala, tranquilo, é óbvio, uma família que vai lá e recebe um pet é uma situação. Agora você vai criando mais pets, de raças distintas, de gato e dog junto, de humano, igual você falou, são 4, agora são 8. Isso. E a coisa é tensa, porque existe diferenças de comida, diferenças de horários, né? Então a coisa é tensa. Precisa pôr uma ordem no coreto aí. Bom, diante disso, eu fui atrás do adestrador. Muito bacana, eu já conhecia ele, uma pessoa muito, muito profissional no que faz. E eu posso falar o nome dele, claro, não é o Osmair, né? Conhece, né? Mas é o Osmair, eu não tenho que... Um senhor muito bacana e que começou a fazer o trabalho comigo, tá? Então, assim, veio dando as dicas... E a gente está pondo em prática e a gente está começando a andar na rua. E assim, é muita coisa que a gente não pensa no dia a dia, né? Por exemplo, agora ele demorou um pouco porque tinha que completar o ciclo de vacinas para poder sair na rua. Isso é um outro estresse que a gente tinha porque é um collie, né? É um collie, a raça dele igual eu falei, né? É o collie de pelo longo. Mas ele tem muita energia, ele precisa de energia, né? E assim, como é que faz dentro de um apartamento? Onde você não tem a recomendação de sair com o cachorro por questões de vírus, enfim, e você acaba ficando com ele preso, esperando dar o ciclo das vacinas. Então, e aí agora você consegue sair, mas para ele é um mundo novo, né? E aí você não se dá conta, você acha que é só colocar uma coleira e já sair. Eu já comprei a coleira errada, comprei um peitoral, não era. Porque pelo porte, ele é obrigado a andar com a coleira dele não é que vai ser enforcado, não é isso, mas é por segurança, para você andar com o cachorro na rua, ele tem que estar com o enforcador. Isso faz parte. Mas enfim, você veja que ele tem um problema de sociabilidade na rua, porque tudo é novo. Então, quando chega um cachorro, qual é a atitude que ele tem que ter quando está vindo um cachorro? Esse cachorro que vem é amistoso ou não? Ele tem que estar numa posição de você, tanto ele te defender, como você também tem que defender ele. Então, tem muita jogada de situações aí na rua que a gente não se toca e acontece. Não deixar ele ficar farejando a rua é um dos princípios, porque você não sabe o que tem na rua, então, mas é natural. Ele é de pastoreio, ele vai ficar farejando, então você tem que estar instruindo ele, controlando ele para isso, né? Fazer com que ele aprenda
a passar na faixa de pedestre, ele parar, ele não ter medo de carro. Então você chega na esquina, ele senta e ele fica esperando o comando seu para você andar, e ele vai sair junto com você. Graça, né, vai passar caminhão, passar carro, passar moto, aquilo não pode deixar ele tem que estar ali, firme com você. Ele tem que aprender que ele tem um tempo, né? Sim, mas olha, eu falo para vocês, essa raça é uma inteligência fantástica. Eu tenho um exercício que é bacana, que foi logo no começo, né? Uma dica lá de deixar ele um pouquinho com a guia, para ele aprender que aquela guia não é uma coisa assim que vai prejudicar ele. Só que você deixa ele dentro da casa com a guia. Aí ele andava, ele pisava na guia e meio que tropeçava. Ele sentiu um pouquinho, o que ele fez? Meteu a boca na guia e levava a guia na boca. Aí ele não pisava. Mentira que ele faz isso. Aí eu falei, tu é inteligente mesmo, porque não é fácil. Outro, né, penso assim, ele pensou rápido, sabe? Eu achei magnífico aquilo. Mas, gente, a gente cada dia vai evoluindo. Ele já está bem mais calmo, já está bem mais tranquilo. Posso falar que ele está praticamente já adaptado dentro de casa. Ainda tem as crises de latido, já não mais tanto, desde que não seja provocado, né, pelos gatos ou pelo cappuccino. E tá indo muito bem, tá indo muito tranquilo. Até tem uma passagem legal, assim, logo que a gente estava vendo, né, da raça, e teve um pet shop que a gente visitou em Londrina, e ele falou assim, não, mas vocês moram aonde? Num apartamento. Que piso que é? O piso normal, piso cerâmico, porcelanato, enfim. Não, então vocês não podem ter esse cachorro, porque ele vai sofrer muito com o piso escorregadio. De fato, a gente sente que ele sofre um pouco no piso ali. Porém, o exercício da gente caminhar ele, sair com ele, que é o importante. Mas eu pensei, não, tranquilo, o cara tá falando, mas eu tenho a minha saída. Eu vou meter tapete, não é? Eu meto um tapete lá, ele não vai ter problema de patinar, ele coloca um tapetão grande lá na sala, tá resolvido. Muito bem. Porém, esse tapete vira um campo minado de xixi. Porque filhote não sabe aonde faz xixi. Resumindo, tapete no lixo. Não funcionou. Não funciona. Comigo não funcionou. E eu não sabia instruir certo ele. E aí não virou. Mas a gente então tem essa passagem aí do tapete que aprendendo, vai aprendendo, porque realmente fazia muito tempo que eu não lidava com uma raça grande, de médio a grande porte, né? Então tem essa aí. Também teve uma outra, eu estava fazendo uma videoconferência com o pessoal do condomínio e ele começou a latir. Aí, caramba, os caras, onde é que você tá, cara? Você tá no zoológico aí? Aí eu peguei ele, abracei ele, pus no colo, né? Mostrei pro pessoal ver. Aí um lá falou, puta, você tem um colo dentro do apartamento? Eu falei, não, mas calma, não é bem assim, né? Ele vai bem. Mas tem todo esse esquema aí. Mas o legal é isso, a gente poder entender que quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Não tem saída. Se a família quer, isso vai ajudar o filho da gente, eu acho que você tem que buscar um profissional adequado para que venha e realize o serviço que você precisa. Eu já passei por essa questão também de adestramento e eu acredito que é super bacana. Eu tenho uma piscina no meio da minha casa. E aí, a minha neta de 4 patas, o que acontece? Eu ficava preocupada, vai que cai na piscina, vai que assim, né, acontece qualquer coisa. E a gente buscou um adestramento para que cuidasse dela naquele início e ela não entra na piscina, gente. Olha que legal. Eu posso deixar ela em casa, venho trabalhar, ela fica tranquila, numa boa e ela não vai.
Então, assim, a gente tem que fazer a prevenção, saber o que precisa ser feito para sociabilizar melhor, tanto lá fora como dentro de casa. Então, gente, a dica que a gente tem que deixar, eu acredito que é essa, né, Peter? Podemos adotar um pet, mesmo em plena pandemia, que é super... não tem problema. Assim, eu acho que isso aí ajuda muito, porque o cachorro, para criança, ele é mais ativo. Não é, volto a dizer, não sou contra o gato, não, mas para uma criança, talvez o cachorro ele interage melhor. Né? Tanto é que lá no condomínio, todo mundo é louco pelo xamã. Nossa, que cachorro lindo, que não sei o que, tal. Certo. Aí mas será que não tem uma raça menorzinha, né? Mas enfim, você veja lá, eu tenho moradores lá que não, eu tenho que conseguir um pet, eu tenho que conseguir um dog, porque minha filha tá em casa, porque simples, né, meu? Apartamento é fácil, assim, a casa, quem mora em casa, tem mais atividades se você tiver um quintal. Quem mora em apartamento nessa pandemia, a área comum do edifício tá bloqueada. Agora que está liberando algumas coisas, a academia, né? Você veja, algumas coisinhas vão soltando. Porém, nós sofremos muito porque não tem o que fazer. Quando a gente ficou mesmo, eu fiquei um período aí, praticamente uns 45 dias, nós ficamos sem arredar o pé de casa. Então, não é fácil. Você não tem o que fazer. Todo mundo sobreviveu, mas se você não tem... O cappuccino, ele foi muito importante, porque foi um estresse danado. As crianças saem de uma escola, vêm para dentro de um quarto. Muda totalmente. Certo? A coisa é diferente. Você tem trabalho, mas chega uma hora que você vai endoidando, entende? Acabaram se isolando mais ainda, né? Exato. E assim, até um detalhe aqui, eu faço numa das reuniões do colégio do meu filho, o mais velho, eles falavam, né, da importância. Eu nunca tinha pensado nisso. Eles dão aula, o professor está dando aula, muito bem, mas aí a importância do aluno ligar a câmera. Aí eu falei, mas o que essa mulher está falando, né? Importância do aluno ligar a câmera? Mas não liga a câmera? Na realidade, na escola do meu filho, eles pedem para que você ligue a câmera, mas eles podem desligar. Eles podem não ligar. Muito bem. Não liga a câmera, veja a posição do professor. O professor está dando aula em videoconferência e ele está vendo só nome na tela dele. Ele não está vendo o rosto do aluno. Então ele não consegue captar o retorno, se o que ele está falando você está entendendo. Ele não está olhando nos olhos, não está vendo a expressão do aluno de dúvida ou de entendimento. Então aí ela falava, gente, a importância de ligar a câmera. Ligar a câmera. Aí eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Porque ajuda a ponta do lado de cá. É o retorno, é o retorno. Saber se o que está falando. Exato. Estamos reaprendendo, né? Pois é, e aí numa dessas, o colégio fez uma campanha num final de semana, os alunos poderem passar na frente do colégio, e onde alguns professores, em forma de rodízio, estariam lá para dar uma lembrancinha para o aluno. E ver o aluno, E aí, volto a dizer, para mim, no primeiro momento, mas que coisa esquisita isso aí, cara. Passar um drive-thru de professor, não sei, nunca vi isso. Bom, mas vamos lá, vamos, né, fazer o quê? Vamos na onda, né? Levei meu filho, que coisa. Na hora, bom, professor, tal, aquela rápida interligação ali, né? E aí o professor falou, olha, obrigado por você estar ligando a câmera. Puta, aí caiu a ficha realmente, a importância de ligar a câmera. Então veja que isso mudou muito os hábitos nossos. A gente não sabe se isso vai continuar ou não, mas que a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu. Tanto na solidão, no isolamento, mas
o pet é uma coisa assim que ajuda muito. E eu volto a falar, o Cappuccino foi muito uma chave, foi uma coisa muito boa que aconteceu para nós, que foi bem, mas no início mesmo, 3, 4 dias antes de a gente entrar em quarentena, e depois vem o outro chegando no meio da quarentena e tocando a vida, e agora a coisa já vai melhorando um pouco mais. E uma dica bastante especial então, né, Peter? Para quem tá levando uma vidinha pacata, nada melhor do que adotar um pet, um novo membro para a família. Vai dar uma repaginada aí, não vai não? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que é necessário, é muito bom, bacana, né? Que bacana. Gente, é isso aí. Dicas são dicas. E o melhor de tudo, não é só, é a experiência que a gente pode estar podendo dividir com vocês, porque nós vivemos isso. Se a gente só falasse e não vivesse, a gente só falou. Mas aqui a gente realmente viveu nesse processo todo da pandemia e como foi bom a entrada de um novo membro no nosso lar. Gente, eu agradeço demais estar de volta. Obrigada! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraços, até breve.